O Senhor de toda a eternidade, ou Jeová, não teria podido criar o universo e todas as coisas do universo se não fosse homem. Aqueles que têm de Deus como homem uma ideia natural corporal não podem de modo algum apreender como Deus, como homem, pôde criar o universo e todas as coisas do universo, pois pensam com eles mesmos. Como Deus, como homem, pode percorrer o universo de espaço em espaço e criar? Ou como pode ele, do lugar onde está, dizer uma palavra, e como, por uma palavra dita, todas as coisas tenham sido criadas? Eis quando se diz que Deus é homem, o que cai nas ideias daqueles que pensam de Deus homem como de um homem deste mundo, e que pensam de Deus segundo a natureza e segundo os próprios da natureza, que são os tempos e os espaços. Mas os que pensam de Deus homem, não segundo o homem deste mundo, e não segundo a natureza, nem segundo o espaço e o tempo da natureza, percebem claramente que o universo não podia ser criado a não ser que Deus fosse homem. Põe o teu pensamento nesta ideia angélica sobre Deus, que ele é homem, e afasta tanto quanto podes a ideia de espaço, e pelo pensamento tu te aproximarás da verdade. Alguns eruditos também percebem que os espíritos e os anjos não estão no espaço, pois é como o pensamento. Embora esteja no homem, contudo o homem pode por ele estar como presente, não importa em que lugar, mesmo o mais afastado. Tal é o estado dos espíritos e dos anjos que são homens, mesmo quanto a seus corpos. Aparecem no lugar em que está seu pensamento, porque os espaços e as distâncias no mundo espiritual são aparências e fazem um com o pensamento proveniente de sua afeição. Por isso, pode-se ver que não se deve, pelo espaço, pensar em Deus, que aparece como sol distante acima do mundo espiritual, e em quem não pode estar nenhuma aparência de espaço. E então pode ser apreendido que ele criou o universo, não do nada, mas de si mesmo. Além disso também que seu corpo humano não pode ser imaginado grande ou pequeno, ou de uma estatura qualquer, pois isto também é do espaço. Que assim ele é o mesmo nos primeiros e nos últimos, nos muito grandes e nos muito pequenos, e que, além disso, o humano é o íntimo em todo objeto criado, mas sem espaço. Que o divino seja o mesmo nos muito grandes e nos muito pequenos, vê-se acima números 77 a 82, e que o divino enche todos os espaços sem espaço, vê-se nos números 69 a 72. E pois que o divino não está no espaço, não é tampouco contínuo, como é o íntimo da natureza. Que Deus não teria podido criar o universo e todas as coisas do universo se não fosse homem, é o que um homem inteligente pode muito claramente apreender, porque em si mesmo não pode negar que haja em Deus o amor e a sabedoria, que haja a misericórdia e a clemência, que haja o bem mesmo e o vero mesmo, pois que tudo isso procede de Deus. E como não o pode negar, não pode negar tampouco que Deus seja homem, pois nenhuma dessas coisas podem existir separadas do homem, pois que o homem é seu sujeito. E separá-las de seu sujeito é dizer que elas não são absolutamente. Pensa na sabedoria e põe-na
fora do homem. É isto alguma coisa? Pensas concebê-la como uma sorte de éter ou como uma sorte de chama? Tu não o podes, a menos que talvez tu a ponhas nesse éter e nessa chama. E se aí a colocas, será a sabedoria em uma forma tal como ela é para o homem. Aí não pode faltar uma única coisa para que a sabedoria aí esteja. Em uma palavra, a forma da sabedoria é o homem, e pois que o homem é a forma da sabedoria, é também a forma do amor, da misericórdia, da clemência, do bem e do vero, porque estas coisas fazem um com a sabedoria. Que o amor e a sabedoria não possam existir senão em uma forma, vê-se acima números 40 a 43. Que o amor e a sabedoria sejam um homem, pode-se ver também pelos anjos do céu, que tanto estão pelo Senhor no amor e por conseguinte na sabedoria, tanto em beleza são homens. Pode-se ver a mesma coisa pelo que na palavra se diz de Adão, que foi criado segundo a semelhança e a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Porque foi criado segundo a forma do amor e da sabedoria. Todo homem de uma terra nasce segundo a forma humana quanto ao corpo, e isso porque seu espírito, que também é chamado alma, é homem. E este espírito é homem porque é suscetível de receber do Senhor o amor e a sabedoria. E tanto quanto o espírito ou a alma do homem recebe, tanto se torna homem após a morte do corpo material que o envolve. E tanto quanto não recebe, tanto se torna um monstro que tem alguma coisa do homem por causa da faculdade de receber. Pelo fato de Deus ser homem, todo o céu angélico no complexo representa um único homem, e este céu foi distinguido em regiões e em províncias segundo os membros, as vísceras e os órgãos do homem. Com efeito, as sociedades do céu que constituem as províncias de todas as partes do cérebro e de todos os órgãos da face e também de todas as vísceras do corpo. E estas províncias entre si são distinguidas absolutamente como estas partes no homem. Os anjos sabem mesmo em que província do homem estão. O céu inteiro está nesta efígie, porque Deus é homem. E Deus é o céu, porque os anjos, que constituem o céu, são os recipientes do amor e da sabedoria procedentes do Senhor, e os recipientes são imagens. Que o céu esteja na forma de todas as partes do homem é o que foi mostrado nos arcanos celestes no fim de vários capítulos. Por estas explicações, pode-se ver o vazio das ideias naqueles que pensam de Deus diferentemente de um homem, e dos atributos divinos diferentemente de que eles estão em Deus como homem, porque separados do homem são puros seres de razão. Que Deus seja o homem mesmo, pelo qual todo homem é homem, conforme a recepção do amor e da sabedoria, vê-se acima números 11, 12 e 13. A mesma coisa é confirmada aqui em vista do que segue, a fim de que se perceba a criação do universo por Deus, porque ele é homem.